Muito boa tarde, quase boa noite. Seja bem-vindo à live de hoje. Nós vamos receber a Adriana da Apiluma Doces Finos e você poderá aí enviar suas perguntas. Eu tenho algumas que chegaram por aqui. A gente vai colocando ao longo dessa live e dessa uma hora. O nosso foco hoje é falar a respeito de empreendedorismo nessa área que é a área de doces finos e que muitas pessoas fazem e trabalham de suas residências de maneira ainda iniciante, mas que tem um grande potencial em datas comemorativas. Então, nessa conversa hoje com a Adriana da Apiluma Doces Finos, nosso objetivo é conhecer um pouquinho melhor a Adri, conhecer um pouquinho melhor também a história da empresa dela e, quiçá, compartilhar também com vocês alguns insights que podem ajudar a levar o teu negócio para um nível mais profissional e que você possa fazer aí um bom dinheiro, cuidar da sua família e cuidar das pessoas que você ama. A Adri já está entrando. Já está aqui. Adri, boa Tudo bem? noite. Tudo bem? E você? Boa noite, tudo jóia? Como é que você tá? Muito bem, muito feliz e muito empolgado com o nosso encontro hoje. Poder falar um pouquinho desse ramo de empreendedorismo que mexe com alimentação, que a gente escutava quando a gente era um pouquinho mais novo, que todo mundo come sempre, né? Ninguém para de Sim. comer, então você sempre vai vender comida. Eu cresci muito nesse meio de empreendedorismo alimentar e a gente escutava muito isso. A pessoa pode parar de fazer tudo, mas não para de comer. A gente sabe que tem grandes desafios, né? E independentemente de todo mundo comer sempre, a gente tem grandes desafios sempre para manter o negócio funcionando e principalmente manter a qualidade. Dri, seja muito bem-vinda. Dê boa noite para todo mundo. Fique à Obrigada. vontade para se apresentar. Obrigada pela oportunidade, né, de estar nessa live, de poder bater um papo, conhecer um pouquinho da Apeluma, da história, né, como é empreender nesse momento, como é empreender um pouquinho no Brasil, e assim vamos bater um papo, né? Sim, eu falava aqui antes de você entrar, compartilhar, né, algumas dicas que podem ajudar aí pessoas que empreendem também e tentar extrair depois desse conteúdo a maior quantidade possível de insights para a gente continuar compartilhando aí com o pessoal e alimentando essa rede de pessoas que acreditam no empreendedorismo. Dri, eu Sim. acredito que tem duas formas de empreender. Às vezes você empreende por uma necessidade e às vezes por uma inspiração. Como é que começa a Adriana empreendedora? É por uma necessidade? É por uma inspiração? Como é que começa a tua história? Foi por uma necessidade, né? Mas a minha maior necessidade, vou contar um pouquinho da Piloma, financeiro, acho que todo mundo, Sim. né? Todo mundo que empreende tem o lado financeiro, mas o meu maior objetivo quando foi empreender a Piluma foi, na verdade, me reinventar, me sentir útil, né? Vou contar o porquê. Né? O nosso contato com doce foi há uns 25 anos atrás, né? O nosso primeiro contato com doce, onde eu fazia ovo de Páscoa, pão de mel, para vender com minha mãe e a minha irmã, Quantos anos né? atrás? 25. 25. Você já era muito jovem, né? Começou desde os 5 anos de idade. Ah, muito obrigada, né? Na verdade, né, hoje eu tenho 40, né? Eu tenho assim o maior orgulho de dizer que eu tenho 40 anos, né? Então assim, eu comecei no mundo dos doces muito cedo, né? 13, 14 anos eu já ajudava a minha mãe na parte de ovo de Páscoa, vendas de pão de mel, né, tal. E Que aí veio meu legal, era um primeiro negócio de emprego com família, 18 então. anos, de família, de família. E aí, com 18 anos, eu tive meu primeiro emprego e eu levava o pão de mel para vender no primeiro emprego. Né? Então, acho que eu não sabia, mas o empreendedorismo já estava enraizado, assim, no sangue, né? Na verdade. Sim. Você E falou aí, de pão de mel, Dri, desculpa te cortar, mas a imagina, Alessandra está imagina. aqui com a gente online e eu a conheci quando nós Oiê! estávamos em Santos.
e agora ela está em Madrid. E o serviço dela, o que ela vende é pão de mel, né? Você vê que Que tá até legal. Prazer, um pão de Alessandra. miel, porque tá meio Casa de Papel, né? E ela empreende com Uhum. pão de mel na Espanha. Olha que legal. Puxa, que legal, que legal. Isso é magnífico. Pão de mel é um doce que nunca sai de moda. Né? Eu sempre falo, quem está começando, quem quiser começar por ele, pode começar que o sucesso certo, é certo. Né? Você acredita Dá que é uma para, boa, um bom início o pão de mel? sim, ele é um bom início, não tem um custo tão alto para se investir, né? E o retorno é bem legal mesmo. Que legal. Primeira dica, então, hein? Grátis aqui da Era a live. dica. E aí você arranjou um emprego que não era... O que você fazia no primeiro emprego? Só pra gente saber. Eu era sensorista, eu trabalhava no INSS, eu era sensorista, né? E você Só vendia tinha pão de 18 mel no anos. elevador. Eu levava, né? Vendíamos bastante, então eu levava quase todos os dias. E na sexta-feira eu me lembro que era muitos pedidos, porque o pessoal levava para comer no final de semana. E aí foi uma trajetória, tudo. Aí fui trabalhar em outros lugares e tal. E então eu tinha o desejo de ser enfermeira, né? Eu Tá. gostava muito dos doces, mas eu tinha o desejo de ser enfermeira. Então eu parti para a área da saúde, né? Trabalhei na área da saúde, tudo. Paguei o meu curso vendendo trufa e pão de mel. Né? Eu tenho muito orgulho em dizer isso, Que legal. porque é muito gostoso, né? É você correr atrás mesmo, né? Então eu paguei meu curso, me formei, trabalhei por 9 anos na área da saúde. É. Né? Eu trabalhei 3 anos em um hospital, depois eu trabalhei num outro hospital por 6 anos, um hospital de linha, que era o meu desejo trabalhar, tudo. Amava trabalhar na área da saúde, né? Mas aí eu tive um problema de saúde, né? Eu fiz uma É. cirurgia, se tiver pessoal aí da área da saúde na live, vai entender o que eu estou dizendo, né? Eu tive um choque É. anafilático, né? O choque anafilático é uma reação muito forte de alergia. Então eu quase morri, essa é a verdade. Fiquei 30 dias hospitalizada, 11 dias na UTI, né? Os médicos chamaram meu marido para conversar, né? Eu tinha 32 anos na Tipo assim, época, vai se né? despedir dela porque... Exatamente, né? E aí, assim, né? Eu saí desse quadro, né? Só que, assim, eu ouvi de 3 alergistas que eu não poderia mais exercer a profissão de técnica de enfermagem. Tá. Né? Porque por conta das alergias, muita alergia à medicação, eu poderia chocar novamente e talvez eu não sairia viva, né? E eu sempre brinco, né? Eu falo assim, não sairia viva e não sairia dessa forma que eu estou hoje, conversando, andando, falando, né? Sim, porque o Tem um choque pouquinho do problema da anafilático, memória, ele paralisa, né? Uma parte do teu corpo e pode paralisar o teu é, sistema nervoso, né? sim, ele pode deixar uma série de sequelas, na verdade, né? Então, eu sempre brinco que, tudo bem, o esquecimento, eu anoto tudo, não tem problema, esse para mim eu nem vejo como sequela, né? E, e aí, tá, aí eu ouvi isso, para mim foi um choque, né? Eu fiquei muito mal em ouvir que eu não poderia atuar na área que eu estudei, que eu amava de paixão, né? Só que na época eu já tinha 2 filhos, né? O Luigi com 1 ano e meio, a Pietra com 4, tal, isso e aquilo. Então, assim, eu tinha as 2 crianças. Fiquei depressiva, sim, porque eu falei, putz, estudei e não vou poder exercer, por mais que eu já tinha trabalhado 9 anos na área, Sim. né? E aí, nesse meio tempo que eu estava ali, né? Eu sou grata a muitas pessoas nesse caminhar, né? Até hoje da vida. Nesse Então, uma processo, né, que amiga você minha, passou. nesse processo, exatamente. E aí, eu ali, né, bem para baixo, essa é a verdade, né? Uhum. Bem para baixo, uma amiga minha de curso, que amava a minha trufa de maracujá, né? Ela falou assim, Adriana, eu vou casar e eu gostaria que você fizesse as trufas do meu casamento para eu dar de lembrança. Então, imagina, eu me lembro até hoje, Vinícius, que assim, era uma quantidade grande, né? Eram 800 mil E um trufas. grau de dificuldade maior, né? Porque, assim, a tua exigência de acabamento para algo que vai ser servido num casamento é muito maior, claro, com todo respeito ao pão de mel que a gente compra na empresa, do que o pão de mel da Sim, empresa, né?
Sim, os detalhes, né? É tudo é muito diferente, né? Tanto é que, Sim. por exemplo, eu faço pão de mel ainda hoje, só que o pão de mel, para eu dar de lembrança, eu faço de uma outra forma. Ele é feito, o acabamento dele é numa forminha diferente do pão de mel que eu vendo na empresa, que é banhado Sim. no chocolate, né? Então há Claro. essa diferença. E aí foi um grande desafio, né? Só pegando aqui rapidinho, foram 800 trufas. Eu levei uma semana para fazer essas 800 trufas dela. Uau! Hoje, quanto tempo você demoraria para fazer as mesmas 800 trufas? Só para a gente comparar o teu grau de evolução. Hoje eu tenho ajuda, né, Tá. assim, mas hoje, mesmo se fosse eu sozinha, Sozinha, é. o mesmo tanto, porque na época eu corri, comprei muitas forminhas de trufa, e mesmo assim foi uma semana. Não tinha habilidade, né? Sim. E hoje eu levaria estourando 2 dias. E você levou Estourando. 5? Na verdade, eu comecei no domingo e finalizei na sexta-feira. Quer dizer, Então, quase uma semana isso, a inteira, né? prática, exatamente. A prática vai te permitindo ir se aperfeiçoando e melhorando. A gente tem que melhorar todos os dias. Todos os dias. Essa Rodrigo, é a verdade. Todo dia pensando a gente pode melhorar. em quem nos assiste aqui, que empreende ou quer empreender, dá muito desânimo quando você começa e você percebe que a tua habilidade ainda não é proporcional até os negócios que você conseguiu fechar. Você conseguiu fechar uma venda e você fala, meu, eu vou gastar uma semana fazendo isso. Como é que é? E como é que supera? Como é que é e como é que supera? Dá desânimo, sim. Né? O meu marido que o diga, né? Eu já chorei muito no ombro dele. Né? O que eu digo, assim, principalmente para quem está começando, o desânimo vai bater? O desânimo vai bater. Você, às vezes, vai trocar figurinha, sabe? Você vai investir um valor, principalmente no início, né? Porque talvez você não saiba cobrar, talvez você não tenha aquele fornecedor que tem um preço melhor, né? Então, Você assim, o desperdiça muito desânimo vai mais, né, no começo. desperdiça muito, muito, né? Quando eu fiz essas trufas da minha amiga, eu não conhecia fornecedores de fita de cetim, por exemplo. Tá. Eu me lembro que nós compramos 30 rolos de fita de cetim. Uau. Hoje eu compraria rolos de 50 metros, né? Eu compro rolos de 50 metros, 100 metros, né? Então, é nessas coisas, para quem está querendo empreender, é nessas coisas, né, que está o lucro, né? O pequeno lucro é onde você vai conseguindo, comprando de um fornecedor que tem um preço melhor, né? E com isso você consegue também chegar num preço justo final para o cliente. Né? É um Então, isso é de ganha, suma ganha, importância. ganha, né? Você ganha mais, o cliente ganha mais e o Exatamente. fornecedor ganha mais também. Exatamente, né? Então, Que assim, legal. vai bater o desânimo? Vai bater o desânimo, né? Mas a gente tem que ser mais forte do que esse desânimo, né? E renovar a decisão todos os dias, né? Se realmente o meu desejo é trabalhar de tal forma, né? Nem todos os dias a montanha está lá em cima e nem todos os dias você está lá embaixo, né? Sim. São altos e baixos. E você tem que estar preparado para os altos e baixos, né? E Rodrigo, quando fala um estar lá pouco mais embaixo, sobre isso de renovar a sua decisão todos os dias. Como funciona? assim, eu tenho uma filosofia de vida, né, que naturalmente eu já sou dessa forma, né? Claro, tem os altos e baixos. Quando eu estava lá na depressão, eu não conseguia nem pensar nisso, Sim. né? Mas é você acordar, talvez, por exemplo, hoje, puxa, vamos falar em pessoas que estão começando agora. Comecei agora, hoje eu não vendi nenhuma trufa. Não, mas amanhã eu vou vender, né? Esse positivismo, estar sempre pensando positivo, isso faz toda a diferença, Para você né? não Faz toda a desanimar. diferença para você não desanimar, porque não é fácil para ninguém, né? Não é fácil vender, e não é só porque nós estamos na pandemia, por exemplo, Sim. né? Dia a dia mesmo, não é fácil. A gente tem, eu costumo dizer que são oportunidades para alavancarmos, né? Oportunidades é ver um desafio que eu tenho aqui, encarar esse desafio de frente para que eu possa vencer, né? Para que eu possa ultrapassar, não ter medo, Sim. né? Rodrigo, Eu, eu eu, acredito que a diferença entre você e quanto tempo tem que você começou vamos dizer assim, os doces agora da Adriana e não da sua mãe. Como é que chama sua mãe, que eu não sei o nome dela?
Minha mãe se chamava Safira. Safira. Você vendia os doces da Safira naquela época, né? Da dona Isso. Safira. Há quanto tempo que você vende os doces da Adriana? Da Adriana, são 7 anos. Né? Desde 7 anos. 2013. Isso. Eu tenho certeza absoluta que você conheceu um montão de pessoas que começaram com você há 7 anos atrás. E o que separou você delas é justamente o fato de você ter continuado fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Exatamente. Eu voltei, né? Então, quando eu trabalhei no hospital, tudo, aí parei de trabalhar, voltei, né? Fiz o casamento dessa minha amiga. Desse casamento saiu mais 2 encomendas. Né? Eu sou eternamente grata a ela, né? Eu falo que eles são meus padrinhos da Apiluma, que é a Denise e o Roberto, né? Acho que eles estão até na Certo. live, eu acho. E Ai, assim, que né? legal, fique breve. E aí, eu voltei. Meu marido simplesmente chegou em casa um dia e eu falei assim para ele, eu falei assim, eu decidi que eu vou voltar a trabalhar com doce. Aí ele olhou assim para mim, eu falei assim, só que dessa vez eu vou voltar a trabalhar com doces finos, né? E ele falou para mim, mas como você vai começar? Eu falei, eu não sei. Eu sei que amanhã eu vou começar vendendo trufa no comércio, né? E E foi foi isso assim, da, mesmo. da noite pro dia. Da noite pro dia, eu estava, de verdade, eu estava deitada no sofá, né? E me deu aquela coisa, porque eu falei, o que me impulsionou a fazer isso é que, assim, eu deixei de ser ingrata, porque eu tinha que ter uma gratidão por estar viva, Sim. por poder cuidar dos meus filhos, né? E eu estava sendo ingrata. Então, foi isso que me deu esse up para eu, não, eu preciso fazer alguma coisa. Odri, vê se o meu entendimento está certo. Você estava apegada à enfermidade e o que ela tinha te causado de negativo. Ou seja, você não poderia mais atuar naquela área que você amava, que era a área da saúde. E aí você largou o negativo daquela enfermidade e você se agarrou com o que era positivo. Opa, peraí, eu tive uma enfermidade muito séria, os médicos disseram que eu poderia ter morrido de verdade, mas eu tô viva. Então você se apegou Exatamente. ao saldo positivo daquilo, né? É pegar, acho que e é isso, a nossa vida é isso, né? É você pegar do negativo que você tem e você conseguir pegar o saldo positivo desse negativo. E aí o Que resultado, legal. ele vem, né? Não vem da noite para o dia, não vem. Não é da noite para o dia. Eu comecei muito, voltei vendendo trufa no comércio, andava todos os dias à tarde no comércio da região da minha casa. E aí foi indo. Aí um casamento aqui, outro casamento lá, um aniversário. Né? Hoje, até hoje, 95% dos meus clientes é uma noiva que indica para outra. Odri, só para a gente superar aquela fase do começo, como é que era a tua rotina? Se você passava o dia na rua vendendo, pelo que eu entendi era isso, né? Como é que era? A parte da tarde. Tá. De manhã você produzia, De manhã eu produzia e saía na parte da tarde para vender. almoçava em casa e saía para Almoçava vender. em... Exatamente. E Saía para aí vender. o PAP, né? Porta a porta. Porta a porta. Passava no comércio, oferecendo, com a cara e a coragem, né? As primeiras vezes muito difícil, uma vergonha tremenda. Eu Por mais que eu imagino. fale, né? Mas muita vergonha, né? E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, né? Hoje tem muita gente que me chama a tia dos doces, né? Alguma coisa assim. E eu tenho clientes, né? Que daquela época que compram comigo, que sempre está pedindo uma trufa, um pão de mel, uma caixinha para lembrança, né? São Odri, clientes que vão ficar para sempre. eu acho que o empreendedorismo ele te dá uma liberdade, né? E no momento que você aplicou aquilo que você tinha também de paixão, de fazer o doce, e você saiu para a rua para vender, você viu que você tinha uma forma de gerar dinheiro pura e exclusivamente a partir do seu esforço. E uma vez que você viu isso, não tem como desver. Não tem como você Exatamente. esquecer. Então, se hoje você precisar, não é o caso, mas vamos supor, eu tenho que comprar um botijão de gás para minha casa. Você sabe como fazer. Você sabe que você vai fazer lá X trufas e que você vai sair no comércio e você vai vender. E a tua trufa é boa, e o teu pão de mel, e no outro dia você vai ter mais uma venda. E você já sabe que na sexta você vai vender o dobro ou o triplo, porque vão levar para o amigo, para a família, para o namorado. Você encontrou um caminho. Exatamente. É esse encontrar o caminho.
né? Você perceber que você pode mais, você pode vencer essa dificuldade que você está passando, né? Você pode ser, você é o responsável pela sua história, né? Você Sim. é o responsável. E acho que quando você assume essa responsabilidade, de você é o melhor, você é o responsável da sua história, você leva a vida mais leve, né? Por mais que é difícil, não é brincadeira, é o que nós estamos falando. Empreender É. não é fácil, né? É todos os dias pensar positivo, é todos os dias correr atrás. Trabalhar, né, Dri? Porque eu sou super fã do pensamento positivo, mas eu acabo me deparando com muitas pessoas que elas têm um pensamento muito positivo, mas pouquíssimo trabalho, né? Não vai atrás. Não Não vai funciona. atrás, O né? pensamento positivo sem trabalho não funciona? É a junção, né? É a junção dos dois, né? Eu sempre brinco, assim, vocês podem imaginar o tanto de noites, hoje já nem tanto, né? Mas o tanto de noites que eu já passei acordado, né, e tal. Claro, a gente tem que ter um tempo para tudo, mas eu sempre brinco, eu falo assim, de trabalho a pessoa não morre, Não, né? né? Não morre, né? É gratificante você trabalhar, você correr atrás, você vê, igual eu vejo os meus filhos, né? Ver que a gente luta, que a gente tá em busca, tanto eu como meu esposo, né? O apoio da família, né? Se tem alguém assim que tá no começo, que tá engajando, né? O apoio da família é fundamental, Rodrigo, né? É falando fundamental. sobre o apoio da família, eu percebo que, às vezes, isso é uma coisa que o empreendedor ou o aspirante a empreendedor, ele fala isso, a minha esposa não me apoia. Você acredita que essa esposa é uma pessoa muito ruim, que quer o mal do marido? Ou esse cara, ele é um pouco assim, é, falastrão, sonhador, e ele não tem apresentado resultados que convençam? Eu acho que é isso. Porque Ele você não está veja, apresentando a tua família te apoiou porque você foi lá numa tarde, levantou do sofá e falou assim: vou voltar a fazer doces. Aí teu marido arregalou o olho e falou: tá bom, né? Se você quer, como é que você vai fazer? Você exatamente. falou: eu vou fazer. Minha trufa é boa, eu vou fazer. E você foi pra rua. E você voltou naquele primeiro dia com um resultado. Você não voltou com as trufas Sim, todas na mão derretidas, né? E nem comeu as trufas no exatamente. caminho. Não, naquela época eu ainda comia, hoje eu já não como mais, eu enjoei um pouco de doce, como de vez em quando, É, entendeu? eu Né? não enjoei do seu doce. O pessoal, assim, né, é muito gratificante ver, assim, as pessoas falar do doce, É. né? É muito realizador para mim, Vinícius. Né? Às vezes passo a noite, né, até um pouquinho mais tarde e tal, mas isso eu falo até para todas as noivinhas, né? Sem demagogia nenhuma. O dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro, isso é Sim. fato. Mas quando eu chego na mesa, que eu montei, que eu vi tudo pronto, né, assim, de verdade, isso não tem preço, né? Isso é assim, é muito gratificante, muito. Você Rodrigo, poder você participa levar desse processo todo, então? participo, né? Eu falo que assim, isso é uma coisa que eu faço questão, né? Eu tenho uma pessoa que sabe montar a mesa como eu, é minha sobrinha, né? Tá. Então assim, quando tá muito justo, ela vai, né? Ela monta, mas exatamente como eu faço, né? E eu acho que isso é muito assim diferente, né, do que a gente vê por aí. As noivas ficam Sim. encantadas que eu vou até o espaço, que eu arrumo, que eu deixo tudo prontinho, né? Tem doces, né? O pessoal dos buffets já até conhece. Tem doces que eu tenho cuidado de colocar a fruta lá no espaço, né? Porque são frutas delicadas, né? Ó, Então, assim, então tem que ter todo um carinho, né? Na sim. verdade. A Dora, inclusive, Dori Baltokoski aqui está me delatando, dizendo que eu ajudei a comer os doces que levaram para casa do casamento. É, eu quero dizer aqui em rede mundial de computadores que eu nunca nego ajuda a um amigo.
Ainda mais Nunca. dessa forma, né, Vinícius? Nenhuma forma, Adri. Se precisar de ajuda, você pode pedir, porque eu não nego. E se tiver que comer o doce, a gente paga esse preço também pela amizade, né? Em nome da amizade. Isso aí, isso aí. Você Dri, ó, sabe que é, a Dora é uma pessoa fantástica, né, Dora? Eu tive a oportunidade de fazer os doces do casamento dela, né? Nossa, assim, fantástico. Uma pessoa, um doce de pessoa, uma tranquilidade, uma calma. Um dia eu chego na tranquilidade dela. é. E um trabalho muito bem feito e uma preocupação com o resultado, como a gente percebe que você também tem no seu trabalho. Obviamente você está me relatando uma evolução, né? Por exemplo, no teu tempo de demora para entregar um resultado, e com certeza você aperfeiçoou essa técnica. Como é para você? Isso é tudo intuitivo ou você buscou um curso, uma formação, uma dica? Como é? É assim, No né? teu caso, né? Eu brinco que eu tenho tenho o dom do doce, né? De repente, meu esposo fala assim para mim: Nossa, você tá lá na cozinha de trabalho, e aí de repente você já começa a criar um doce aqui, um doce lá e tal. Só que estudar é fundamental, né? Eu estudo constantemente. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso, né? Então é fundamental estudar, né? Eu não posso simplesmente achar que eu quero fazer tal coisa e da minha cabeça eu tentar. Isso serve para todas as áreas, Tá. né? Eu tentar desenvolver. Não, eu preciso ter, né, um fundamento. A área de doces é muito peculiar, porque tem as medidas, tudo certinho, né? Então eu não posso simplesmente querer inventar aí um doce sem sentido. Não, né? Estudo. Então você até Estudo eu vou hoje estudar pro resto da você vida. investe em formação. Eu invisto em informação. Sim, eu Que- invisto em informação de cursos. Ainda tenho um grande objetivo, que é fazer um curso fora do Brasil, né? E vou concretizar, acho que Olha, em breve, você já né? tem uma colega na Espanha aqui, né? Tá Que vendo só? é em Madrid, Me que recebe? já pode ser passando coronavírus. Olha, tem uma noivinha nossa falando que é a Fernanda Andrade, fiz o casamento dela Oi, também. Fê. Ela me acompanhou há um tempo, oi, Fê. Né? Então, assim, isso, né? Esse retorno é muito gratificante, sabe, Vinícius? Sim, E a gente tem que estar disposto a ouvir críticas, né? Falando de um modo geral, as pessoas que estão começando, né? Críticas vão ter sim, mas a gente pegar para o lado positivo, né? E sempre estar melhorando, sim. né? A gente sempre pode melhorar um pouquinho, sempre, sempre. Rodrigo, e no caso como é que foi essa transição? Você foi impulsionada pelo pedido, né, da sua amiga, Minha, de isso, lá gerou mais dois casamentos, mas você continuava fazendo muito esse porta a porta. muito. Fiz por mais de um ano e meio, mais ou menos, porta Então a quer dizer que em um ano e meio, mais ou menos, você já fez a transição para atender mais encomendas e datas especiais? isso. Durante esse um ano e meio, eu fiz alguns casamentos, então eu casava, agenda larga, né? Tinha muito espaço, então a gente colocava entre os casamentos, fazia caixinha de doce, na sexta-feira jogava brigadeiro para sábado, uma caixinha com 6 brigadeiros, a partir de teu horário, vamos entregar, pode retirar, né? E assim foi indo, E qual o né? meio que Mais você ou menos. usava para se comunicar com esses clientes? Porque não era Instagram, Então, eu né? sempre. Não, não era Instagram. Eu usava Facebook, Tá. né? E comecei mesmo pelo Facebook, né? E depois veio o WhatsApp e tal, mas assim, a indicação, era mais a indicação. Por exemplo, Tá. vendia um bolo pequeno no comércio. E aí eu já falava, olha, gente, fiz o primeiro cartãozinho, tal, fazemos casamentos, docinhos simples, e entregava para a pessoa. Você já mostrava Então, aquela esteira de produtos, né? Não é só sim, esse bolo, eu tenho mais isso e aquilo. exatamente. E aí, às vezes, o que acontece? A pessoa acha que não vai dar o resultado. Mas vai. Se ela gosta do seu produto, por exemplo, eu vendia trufa e pão de mel, ela gostava do meu produto. Poxa, ela sabe de uma pessoa que vai casar e essa pessoa falou para ela, eu preciso comprar doce e tal. Ah, a Adriana.
né? Então a pessoa vai lembrar, no momento oportuno, a pessoa vai lembrar de você. Eu conheço Né? E foi alguém, né? Mas é muito importante que você tenha acessado esse cliente com um produto. Aqui a gente está falando uma coisa muito legal, Dri, que muita gente não tem essa percepção. Ticket, né? Que é o preço do produto. Você acessou o cliente com um produto com ticket baixo, mas você falou para ele, ó, exato, eu tenho aqui esse produto com ticket médio, esse produto com ticket alto. Você mostrou o teu serviço, mas a oportunidade foi através daquele pão de mel, da caixinha com 6 brigadeiros. exatamente. Né? Eu mostrei o que eu tenho e o que até onde eu posso chegar, até onde eu posso atender, quem eu posso atender, quais os eventos que eu posso fazer, né? Que eu sei fazer, que eu consigo fazer, né? E aí, no início, nós pegar tudo é uma junção, é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo Sim. que a Piluma é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, assim, no início eu pegava um casamento no final de semana, somente um, né? Hoje Um por não, hoje a final de gente semana. trabalha com um por final de semana, Você né? consegue Porque eu fazer trabalhava. quantos, assim, num final de semana muito movimentado? Então, a gente vai por quantidade de doces, Tá. né? Eu vou por quantidade de doces. Eu Que é o teu consigo atender gargalo de aí, produção, né? No caso. sim, exatamente, Tá. gargalo de produção. Na semana a gente faz bem casado também, né? O bem casado é um doce bem difícil, né? Ele é o Bem difícil, processo, bem né? casado, Tem que fazer o muito. pãozinho, tem que cortar o pãozinho, rechear cada um, embalar cada um. Nós fizemos 6 cursos de bem casado. Eu peguei um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Fui juntando para chegar no bem casado. Ainda vou chegar à perfeição. Eu sempre falo que eu ainda vou chegar à perfeição do bem casado. O Dri, talvez alguma colega tua ou colega teu fez o bem casado e tentou 30 vezes e falou, ai, bem casado não dá certo. A culpa era do bem Sim, casado, né? E você a falou, culpa era do fez bem casado. 6 cursos e milhões de testes. Milhões de testes. Inclusive, sexta-feira eu estava testando o bem casado para uma noivinha nossa que vai casar e o desejo dela era o bem casado Red Velvet, Ah, que legal. né? E eu não tinha no cardápio, né? Mas assim, é muito difícil, Vinícius, eu dizer não, né? Eu só digo não se eu cheguei no meu extremo e realmente não tem condição. Mas Você não ela vai foi o que eu falei, prejudicar a entrega, né? Você não vai sim, não prejudicar vou o produto prejudicar. final. Eu vou ser transparente para ela, né? Que E aí eu legal. falei assim para ela, eu preciso testar. Você me dá essa oportunidade de testar o Red Velvet? Ela sim, É. né? E fui testando, testando. Tem Red Velvet para comer até hoje aqui, né? Mas deu certo. Você sabe que É, o Red Velvet é um bolo muito tradicional para casamentos nos Estados Unidos, né? sim, E ele sim. originalmente, se eu não me engano, ele era feito com uma base de beterraba, é isso mesmo? Ou será que eu estou muito maluco? Lá atrás, né? Bem Isso, antigamente, né? isso. Para É, poder dar a cor na massa. se eu não me engano, remete a um tempo da guerra, algo assim que tinha muita escassez nos Estados Unidos. Sim. E eu também separei aqui E é uma. um bolo super. Você já comeu, Vinícius, o Red Velvet? Já. Não, o seu não. É bom, não é? É bom. Ele é bom demais. É bom, ele é É muito bom, ele é. bonito, Sim. né? Ele com Ele recheio sem clarinho, recheio, né? sim, e ele sem recheio para você tomar com café é uma maravilha. É muito bom. Mas uma dica aí, ó. Odri, você sabe que você falou que pagou a sua formação na área da saúde vendendo os doces, né? E eu não sei se você conhece a história da Carla Sarni. Ela é a dona da Sorridentes. Não, não conheço. Então, Vou eu vou te mandar depois um para você me ouvir, manda. porque é uma baita história. Ela fez a formação dela de odontologia vendendo também doce na faculdade. Ela teve que mudar de cidade, mas ela tinha que tudo, né? Era integral, então ela vivia disso, dos doces. Conseguiu pagar a formação dela em odontologia e também os custos de morar numa república, etc. E ela depois veio para São Paulo para trabalhar. Começou a trabalhar na região da Paulista, mas não gostava da odontologia que era feita lá, que era ela trabalhava muito porque ela tinha vontade e os colegas desinteressados ela trabalhava mais que todo mundo e ganhava igual.
ela Uhum. acabou encontrando, aqui na Zona Leste, na Vila Cisper, se eu não me engano, uma pessoa que tinha uma sala para alugar, a sala de dentista pronta. E ela começou ali a fazer odontologia e era como você. Atendia de segunda a segunda, atendia de domingo, fazia um preço justo, parcelava para a pessoa poder pagar. E aí nasceu o conceito da Sorridentes, que hoje é uma empresa gigantesca, mas vale muito a pena para você ouvir a história e também quem está aí interessado em empreendedorismo, uma baita de uma história que começou como a sua, vendendo Essas doce para histórias, eu pagar. acho que essas histórias, elas nos impulsionam, né? Sim. Nos faz ter a certeza de que é possível, né? Isso e fora tantas outras, né? É, Tem a história de uma pessoa pertinho, né? Que é do buffet, né? Que é maravilhosa a sim. história, né? Então, que a gente conhece, né? De Então, trabalho, de assim, eu acho que dedicação. de dedicação, exatamente, né? É o acreditar que dá É. certo, o trabalhar muito, trabalhar duro mesmo, né? Não é brincadeira, é trabalhar duro, duro. E dá certo. Não Não tem por que desistir, dar errado. né? Não desistir, Não porque se eu desistir. acredito, eu continuo em frente. O Marcos Duarte acabou de entrar aqui e ontem ele falou sobre isso na live. O investimento em formação. E você falou sobre isso, né? A educação, estudar e fazer cursos, fazer 6 cursos para fazer né? Um bem Um casado, bem né? casado. A noivinha que, de onde eu comecei, que é a É. Denise Roberta, ela tá na live. Oi, E aí, Dê. Dê, tudo bem? Então, assim, eu rapidinho vou contar uma Sim. história sobre o bem casado. Uma vez me perguntaram, uma pessoa até da família, na verdade, É. quanto custa o bem casado? Naquela época, acho que estava 2,20 um bem casado. Sem E embalagem? aí ela falou assim, com a embalagem já, naquela época, né? Tá. Hoje tá 2,80, as noivinhas sabem, né? E Mas aí, não aumentou nada, né? Quase. quase nada, mas é justamente o que eu te falei, conhecer fornecedores, né, pegar em quantidade maior, isso tudo conta muito para você poder baixar o preço. Tá. E aí, essa pessoa perguntou o preço do doce, e eu falei, doce fino, ele é vendido unitário, não é no centro. E aí a pessoa falou assim para mim, eu acho legal comentar isso. Nossa, você já tá rica, né? E aí eu falei assim, eu posso estar rica de saúde, né? Porque de dinheiro eu não tô rica de dinheiro. É. Isso já tem um tempinho, né? Isso tem um tempinho. E aí, essa mesma pessoa veio trabalhar comigo, né? E aí ela falou assim para mim, nossa, eu vou ser sincera para você. Para fazer bem casada, eu não faria cobrando, eu teria que cobrar o dobro do que você cobra, de tão trabalhoso que é. Né? Então, muitas vezes, eu estava lendo sobre isso, né? Você comparar, né? Comparar o que o outro está fazendo, né? E o que eu estou fazendo. Será que muitas vezes eu quero fazer o que o outro está fazendo? Eu quero ficar a noite sem dormir, trabalhar muito, dar um duro danado para eu conseguir o que o outro tem, O né? Então a ditado, gente o também. ditado popular que se enquadra aí é aquele: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Né? Exatamente. Todo mundo vê quando Exatamente. você vai montar uma mesa com 400, 500 docinhos e ela faz essa conta, né? Ela te perguntou o valor unitário porque ela queria saber quanto você faturava quando vendia 500 docinhos. Né? Exatamente. Aí ela fez a conta e falou: nossa, 500 bem casados a 2,20. Meu Ela tá rica, Deus, ela tá milionária. R$ 1.000 de bem casado. né? A gente preza muito a qualidade, Vinícius, muito. Porque eu sempre, é uma coisa que eu tenho assim, eu trabalho com chocolate ruim, eu vou vender, Uma certo? vez Só só. que eu vou vender só essa vez, uma vez só. É diferente de eu vender e as noivas vão passando, 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 né? É diferente, sabe? É a pessoa falar, olha, pode comprar que o chocolate dela é bom, o trabalho dela é bom. Essa ainda é a maior propaganda, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós estamos no Instagram, tudo, mas essa ainda é a maior propaganda. Então, eu sempre falo assim, né? Eu tenho pessoas que trabalham nessa área, conheço pessoas que trabalham super bem,
Conheço pessoas que não que trabalham nem tão bem assim, mas que visam só o dinheiro, como toda área, Sim. né? Toda área. E a partir do momento que você visa só o dinheiro, eu, Adriana, penso dessa forma. Eu acho que é muito difícil o sucesso chegar. Não né? vai acontecer, Dri, não vai acontecer. Não Porque acontece. você vai pegar de 10 empreendedores que deram certo, 10 investem todos os dias em melhorar o seu produto. Não é apenas em manter, é em melhorar. Hoje, uma das palavras de ordem em qualquer coisa que você for fazer é o over-delivered. Eu preciso entregar mais do que o meu cliente está esperando. Sempre. Ah, mas você pagou por isso, mas eu estou te entregando um pouco mais do que você pagou, porque eu estou te mostrando o quanto você é importante para mim, o quanto você é valioso para a minha empresa. Você não é só mais um, você é muito importante. Tanto que você comprou X, eu estou te entregando X mais um, só para que você conheça a nossa mentalidade. São essas empresas que estão se perpetuando e que estão no mercado há décadas, há séculos, e que estão há 7 anos, mas que estão há 7 anos crescendo, se desenvolvendo e alcançando e encantando mais pessoas. Sim. Adriane, É exatamente isso. uma pergunta técnica aqui. Por que chama Apiluma? Ah, que bom que veio essa pergunta. Eu tenho um carinho imenso pelo nome da empresa, né? A Piluma Doces Finos. É uma empresa familiar. E aí, um desses dias, né, que eu tinha decidido que ia ter uma empresa de doce e tal, tinha que criar um nome, né? Não podia ser, né? E aí, eu juntei o nome da família. É A de Adriana, P de Pietra, que é a nossa filha, Lu de Luigi, que é o nosso filho, e Má de Marcelo, que é o meu esposo. Então, é um nome que não significa nada, né, para a maioria das pessoas que ouvem, mas que Sim. significa muito para você, porque assim como era, né, lá atrás com a dona Safira, é uma empresa familiar, né? Familiar, exatamente. Eu escutei, né? Eu escutei de uma madrinha minha de casamento. A Piluma, isso não é nome, não sei o quê. Nossa, não tem nada a ver com doce e tal. Aí eu falei assim, tá, a primeira vez para a pessoa falar é estranho, né? A Piluma. Mas depois vai acabar sendo o nome que marca. A Piluma. Não tem ninguém, não tem nada no Google. Você digita a Piluma, só aparece a Piluma mesmo. Dri, mas sabe o que isso é muito bom? Porque quebra também uma outra crença limitante, de que o nome é a coisa mais importante. Exatamente. E o nome, ele discutivelmente é a coisa mais importante. O mais importante é o produto que você entrega, é a integridade com que você faz negócio com o teu cliente, né? Então, a gente está passando por uma pandemia e você está fazendo degustação com os casais virtual. Eu falei, pegando esse gancho, né? Eu falei assim pro meu esposo que é estranho, né? No momento desse, você conseguir sentir, não é felicidade, não seria, mas você estar contente com o que vem acontecendo, isso falando do meu trabalho, né? Claro, respeitando tudo que está acontecendo no mundo, né? Eu sou da área da saúde, eu sempre vou ser da área da saúde. Então, é um respeito total quanto a isso. Mas eu acho que a palavra de ordem para todos nós hoje é se reinventar. Sim. Né? Então, eu sempre tive esse carinho de ir até os noivos, ou eles vinham até a minha casa para fazer a degustação, de conhecer, né, um pouquinho, uma conversa ali e tal, você sentir o que o noivo gosta. Tem noivo que é mais romântico, tem noivo que não é. Então, para mim, isso sempre foi muito importante. E agora, eu não posso ter o contato com os noivos, né? Sim. Que dificuldade. Para mim foi muito difícil. E eu não sou muito, né? Não sei se vocês estão percebendo pela live, mas eu não sou muito com essa parte de tecnologia. Você está indo muito né? bem, Não é muito, na minha opinião. Não é muito a minha praia, de verdade, não é muito a minha praia. E aí eu peguei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí, só que na sequência veio a Páscoa, né? Trabalhamos bastante na Páscoa, tal, isso e aquilo. Você e fez vários sorteios, né, pra gente aqui. Né? Você fez vários sorteios, várias interações com o público, né? Desafio, exatamente. Tinha que adivinhar, eu errei tudo. Isso. E ontem fizemos um pro Dia das Mães, né? Então, assim, isso deu muita visibilidade para a empresa.
né? O pessoal gostou bastante, participou muito. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Sim. De verdade, eu fiquei muito feliz. E aí, passou a semana da Páscoa, eu já tinha noivas me procurando e tal, só que eu falava assim, puxa, mas eu tô acostumada com esse encontro pessoal, como é que eu vou fazer? E aí foi onde eu lendo, né, e estudando sempre, estudar é o ponto. E aí eu falei assim, eu preciso me reinventar, né? E aí foi onde eu vou até a pessoa, eu levo a degustação, eu vejo o rostinho da noiva, né? Eu conheço a noiva Sim. pessoalmente, volto para casa, faço uma chamada de vídeo, né? E ali eu tiro todas as dúvidas e Eles tal. provam, E né, ao vivo ali, exatamente, você consegue exatamente. ver a Tira toda a dúvida, reação, né? o que dá para fazer, o que não dá, porque meu catálogo, ele não é específico daquela forma. Eu posso personalizar ele de acordo com o que o noivo quer. Rodrigo, Menos amargo, mais amargo e por aí vai. você percebe que assim, né? Você, no meio de uma crise, encontrou uma oportunidade. Porque, querendo ou não, você ir até o noivo gera um deslocamento. Você pode amanhã atender 10 vezes mais pessoas, mantendo o atendimento virtual, né? Uma chamada de vídeo para degustação, e você ter 10 carros na rua entregando. Exato. E você está É percebendo custo. que você não está perdendo a essência do teu negócio, que é estar com o noivo, saber como ele reagiu àquele docinho, se aquele docinho permanece, se ao invés da amora vai ser morango, se ao invés do doce de chocolate meio amargo vai ser o ao leite. Quer dizer, você vai poder Exatamente. atender mais pessoas porque você vai abandonar esse deslocamento, né? Que consome tempo e te impede de atender mais Sim, pessoas, né? sim. E aí é onde entra novamente o positivismo, sabe aquela frase, faça do limão uma limonada? Sim, É isso, né? É a gente colocar para nossa vida isso, né? A gente colocar, faça do limão uma limonada mesmo, né? Então, eu estou entregando degustação 2 vezes por semana, tá. eu entrego, volto, consigo atender várias noivinhas, né? Agendo a hora, tal. Então, fez com que eu percebesse que a tecnologia está a meu favor, Sim. né? Olha só, o que eu não, há 15 dias atrás, o que eu não queria, hoje eu estou percebendo o quanto está a meu favor, E né, a também dos tecnologia. noivos, né? Porque E também dos noivos. eu eventualmente celebro casamentos e é uma dificuldade de fechar uma agenda, né? Sim. Porque Noivo tem agenda muito justinha, né? Muito e justinha. cada um hoje trabalha num ponto da cidade, mora num terceiro ponto da cidade, né? Exato. E a gente atende Grande São Paulo, Cotia, Osasco, tudo, né? Atendemos todos os lugares. Que Então, legal, Dri. e aí é isso, né? Assim, é bem dinâmico. Sim, sem dúvida Então, nenhuma. eu não senti a quarentena, assim, né? Eu não consegui sentir. Aí agora as crianças também tendo aula online, então né? Uma coisa Rodri, doida. é, você está fazendo uma ação muito grande para o Dia das Mães. Vê se a minha percepção está errada ou se é isso. Eu percebi também que todo mundo que trabalha no mesmo setor que o teu intensificou bastante o trabalho para o Dia das Mães. Já foi assim o ano passado ou isso é um reflexo da pandemia? É um reflexo da pandemia, né? Dia das Mães é uma data muito boa. Eu não vou mentir. É Sim. uma data boa para quem trabalha com doces, com lembrança e tudo. Mas eu percebi, sim, uma intensificação, porque as pessoas não podem sair de casa, né? Igual nós vamos trabalhar, de entregar para a mãe, fazer uma surpresa no Dia das Mães, né? Então, assim, isso ficou muito maior, cresceu muito mais, Então é um né? reflexo Aí, mesmo. E eu acredito que isso vai se perpetuar, né? Ano que vem, sem sim, pandemia, você já vai ter criado aquele hábito de consumo novo. Obviamente, vai vir uma super oportunidade aí, que é o Dia dos Pais, né? Que exato. Dia dos certamente Pais, tem um volume menor que o Dia das Mães, a gente já sabe, mas, mais uma vez, né? Você vai ter a vantagem da entrega, a vantagem de ter uma locomoção melhor, né?
Sim, e eu acho também o que acontece, porque Dia das Mães é a segunda data que mais vende, né, no comércio. Natal e Dia das Mães. Então, o que acontece? Só que mãe, tanto é que eu, quando elaborei o cardápio de Dia das Mães, eu como mãe, eu não gosto de ganhar uma coisa de comer sem ter uma coisa para guardar, né? Algo que Então, eu vem fiz junto, isso, né? algo que vem junto. Então, nós desenvolvemos isso, né? Vem algo para comer e vem algo que a pessoa possa guardar. Perfeito. E aí, o shopping lota, né? Dia das Mães. E não tem shopping. Não tem Por shopping. mais que tenha compra online e tudo, mas é diferente, né? Então, diminuiu lá no shopping. E para nós que trabalhamos com doces e tudo, aumentou. E estão bem posicionados, isso é muito importante. Porque você Sim. se posicionou digitalmente para que as pessoas te vissem. Porque quem não é visto não é lembrado. É como se Não é Nossa, não existisse, né? meu marido fala essa frase direto, É um direto. homem Quem não é sábio. visto, ele é. Bom, ele tá escutando. Ai, ai. Você estava bem Mas é verdade. posicionada. Ó, olha o Matheus Veras aqui falando que o Dia dos Namorados também está Ah, chegando. Dia dos Namorados, né, Veras? O Veras é um fofo, né? Tive a oportunidade de conhecer no Buffet Evento Perfeito. Tantas pessoas que conheci no Buffet Evento Perfeito. Ó, o Léo lá de Recife também, ó, tá online aí. Oi, Léo, Ô, Léo, você tudo vai ter que bem? assistir a Buffet Evento reprise, viu? Perfeito. Só gratidão, né? A gente entrou no buffet através de uma prima minha que casou lá. Eu tenho muita gratidão a ela, muita mesmo. Foi o primeiro casamento da Adélia. Rodri, isso é uma coisa Né? importante. As pessoas que trabalham com doce, elas têm essa dificuldade. Como é que eu faço para conseguir mostrar o meu serviço? Então, assim, a gente tem perguntas aqui sobre a história da empresa que a gente acabou já respondendo. Então, eu acho que essa podia ser uma última dica para quem trabalha na tua área. Como é que eu mostro o meu serviço? Você mostrou o serviço através de uma amiga que te pediu aquilo. Isso. Qual que é a dica que você daria? Para quem trabalha com doce, por exemplo, ou mesmo outro tipo de trabalho, normalmente vai começar na família. Uma festinha, né? Por exemplo, faço brigadeiro. Uma festinha da minha cunhada. Olha, hoje eu trouxe meu brigadeiro. Sem cobrar. Há muito isso de você investir sem cobrar. Né? Dali naquela festinha da cunhada, por exemplo. Vai ter uma amiga da cunhada. Ela vai comer, nossa, ela vai gostar. Que Eu brigadeiro tô é mostrando meu esse? produto. Que brigadeiro é esse? Quem fez? Foi minha cunhada, né? Ela tá começando a trabalhar com doces e tal, isso e aquilo. Dali já vai surgir uma indicação. Sim. Né? E é isso que vai acontecendo. Por exemplo, eu vou num dentista, certo? Vou no dentista tal, e eu tô começando a trabalhar com doce. Leva uma caixinha de doce para ele. Né? Não precisa ser nada grande. É o teu Nada. cartão de visitas, né? Exatamente, é o cartão de visitas. E aí vai acontecendo, a coisa vai acontecendo. Quem que tá falando aqui? É a Ti e Tipo, Fabi. Você levou a ah, degustação na casa deles, ela tá super ansiosa para ver a mesa montada. ai, a mesa dela vai ficar linda, né, Fabi? Não posso contar. Mas você pode postar depois, né? Depois, nossa, nós estamos. Eu não sei quem tá mais ansiosa, se ela ou eu, que estamos mais ansiosos, né, para o Estamos casamento, todos. a mesa, tudo, né? Eu acho que é isso, né? Meu marido fala assim para mim, ele fala assim, Adriana, você não perde, sabe, essa paixão, né? Cada casamento é um casamento, cada evento é um evento, né? Não pode haver erro, não É pode. um sinal de respeito pelo cliente, né, Dri? Respeito, a gente está lidando com o sonho de outras Sim. pessoas, né? Então isso é fundamental. Que legal. Dri, valeu demais. Eu acho que a gente Nossa, aprendeu já deu? muito já. E, Dri, a gente aprendeu muito com você. Imagina. Qualidade, a manutenção, a repetição, o exercício, buscar formação, aprender, melhorar, se especializar. Olha, Sim. é um MBA. Qualquer pessoa que assistir e que olhar para isso, visualizar o que você fez, vai funcionar para qualquer área, né? Exatamente, é para qualquer área. O sucesso vem com toda certeza.
né? Quando eu anoto aqui as características das pessoas que acompanham, uma delas é que a pessoa quer trabalhar mais. Tem gente que Exato. quer trabalhar menos. Eu conheço pessoas assim. É, Mas a maioria das pessoas aqui que nos seguem, elas querem trabalhar mais. Elas mais, querem trabalhar mais cliente, elas querem fazer com mais excelência. E isso é muito, mais. muito motivador, né? A gente cria uma rede de pessoas diferentes, né, Adri? Sim. Que tem o mesmo ideal, né? É, E aí o resultado vem. Tendo o mesmo ideal, é isso que a gente tem que buscar. E isso para tudo também, né? Fala que o casamento marido e mulher tem que ter o mesmo ideal para dar certo, né? E é para tudo, todo tipo de relacionamento, todo tipo de trabalho mesmo, né? É está no isso. mesmo projeto. Dri, valeu demais. É muito bom Eu estar que com agradeço, vocês em espero. alguns projetos. Comer seus doces Nossa, conversamos uma eventualmente. hora, nem percebi. Nem passou, né? Voou.